Olá, meus queridos. Eu queria compartilhar com vocês hoje mais uma palavra que está em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas 3 versículos para começar, o 17, o 18 e o 20. Vou ler aqui para vocês. Jesus estava falando assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Depois o 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Bem, Jesus estava falando aqui para uma geração que estava com os valores trocados. Eles achavam que as coisas de Deus eram como as coisas dos homens. Eles viviam a lei ali ao pé da letra e se esqueciam do principal, que era o amor ao próximo, que era a preocupação com os seres humanos, com o que realmente nós sentimos, porque a palavra de Deus diz que Deus analisa os desígnios do coração, como eu falei outro dia. Ele analisa a nossa intenção do coração. Então não é só a atitude que a pessoa faz que demonstra ali que ela é uma pessoa de Deus ou que ela ama Deus, não. É a intenção do coração, é o porquê ela fez daquela forma. O porquê eu estou ajudando alguém. Será que eu estou ajudando alguém porque eu amo a Deus e eu me preocupo com aquele ser? Ou será que é porque eu quero ser visto pelos homens? Ou será que é porque eu quero me sentir com a consciência limpa? Né? Então Deus analisa sempre o desejo do coração ali, o desígnio, né? A intenção do coração. E os escribas e os fariseus, que eram as principais autoridades da época, em termos da lei de Deus, da lei que foi dada a Moisés, então eles seriam o quê? A referência, aqueles que eles queriam procurar para saber, afinal de contas, o que é que a lei dizia, o que é que Deus dizia. Porém, quando eles iam procurar essas pessoas, eles tinham o quê? Um ensinamento distorcido ou até um ensinamento limitado. Jesus veio para ampliar esse ensinamento, para mostrar a real utilização de cada versículo, de cada mandamento, de cada ordem que Deus tinha dado. Qual era a real? Jesus veio para trazer isso. E eles não estavam aceitando aqui na época. E aí eles falaram assim: você vem aqui anular a lei que Deus deu para Moisés quando nós atravessamos o mar, quando ele subiu lá no Monte Sinai. E Jesus falou assim: não, eu não vim revogar lei nenhuma, eu não vim acabar com lei nenhuma, eu vim cumprir a lei, porque toda a lei fala de mim. Toda a lei de Moisés, toda a lei que foi dada para eles ali depois daquele evento do mar abrir, deles atravessarem ali o mar, que é o mandamento de Deus, que é a palavra de Deus, tudo que estava ali apontava para a vinda de um Messias, de um Salvador do povo. E eu sou o Salvador, em outras palavras, Jesus falando. Então eu vim cumprir a lei. Né? A lei seria que Deus ia mostrar o que era certo e o que era errado, mostrando que nós sozinhos não poderíamos pagar pelos nossos pecados, né? A gente teria que, o salário do pecado é a morte, como diz lá, nós teríamos que pagar com a morte, mas queria vir um Salvador para nos livrar de todos esses pecados. E enquanto ele não vinha, eram oferecidos holocaustos de animais inocentes para ficarem no nosso lugar, para levarem os nossos pecados. E Jesus, como eu falei outro dia, já foi aquele último holocausto, que foi o Cordeiro, que tirou o pecado do mundo inteiro. Então ele falou assim: eu vim cumprir a lei, eu não vim revogar. Eles estavam achando que Jesus era um adversário. Não, Jesus, ele queria justamente cumprir aquilo que é a palavra. E ele diz aqui: nenhum tio, nem uma letra I, nem um pinguinho vai passar da palavra sem que tudo se cumpra, porque é a palavra de Deus. E aí ele começa a ensinar. Ele falou assim: quer ver como eu vim ensinar a vocês, como eu vim cumprir a palavra a vocês? Aí ele lê assim aqui, ó. Aliás, nós lemos aqui, né, no versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Tá certo isso? Tá, foi dito mesmo isso, não matarás. É uma coisa certa? Você não deve matar ninguém. Aí ele continua: e quem matar estará sujeito a julgamento. Tá. Eu, porém, vos digo. Ele sempre coloca assim, ó, eu, porém, vos digo. Ele dá uma acrescentada naquilo que eles já sabiam. Que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E todo aquele
que proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. O que ele estava falando aqui? Não é só aquele que mata, assim, enfia uma faca em alguém ou que dá um tiro em alguém, que é o homicida para Deus. Você pode matar alguém com as suas palavras. Você pode matar a alegria de alguém, você pode matar o futuro de alguém, prejudicando aquela pessoa, de repente, no trabalho dela, ou na família dela, com calúnias. Por causa de raiva, por causa de vingança, você acaba fazendo algum mal a uma pessoa e você pode matá-la sem precisar matar fisicamente. Então Jesus estava chamando a atenção, assim, que eles ficavam tão preocupados naquela história de matar ou não matar, que eles não se preocupavam que eles também poderiam matar outros aspectos da vida das pessoas. Então ele veio cumprir, além de você não matar fisicamente, você também não mate essa pessoa na vida dela, por causa das suas vinganças, por causa das suas falsas justiças, por causa do que você acha que é certo, você fala algo que vai prejudicar alguém. Olha como o valor de Jesus é melhor, ele é mais amplo. Ele é mais perfeito. Depois ele fala assim, no versículo 27, quer ver? Leia aqui comigo. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha o que Jesus falou aqui. Então, o fato não é só o adultério em si, o ato sexual ilícito fora do casamento em si. Não. O fato de você olhar para alguém com intenção impura já é um adultério no teu coração. Olha como Deus vê diferente. Olha como os valores de Jesus são maiores, como eles são mais profundos. Então, só de você olhar para alguém com intenção impura, você já está adulterando. Então, peça perdão. Sabe o que eles faziam naquela época? Eles ficavam olhando as mulheres, eles ficavam mexendo com as mulheres, eles ficavam tem até relatos que falam que religiosos ficavam assim, tateando o corpo das pessoas, mas não tinham relação sexual, então eles não adulteravam. Olha só na cabeça deles. E Jesus, sabendo de tudo isso, já falava dessa forma. Então, por exemplo, uma pessoa que não adultera no casamento hoje em dia, mas que vê pornografia, que fica mexendo com as mulheres na rua, ou mulheres também, vice-versa, com os homens, né? Então, isso já é adultério. Então, veja como Jesus veio trazer uma pureza maior sobre aquilo que já estava escrito. Veja como os homens interpretam ao pé da letra ali de um jeito e Jesus fala de outra forma. Depois, Jesus fala assim, também ouvistes, aqui é no versículo 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Isso é o que estava falando, que não era para jurar falsamente. Eu, porém, vos digo, aí a frase dele, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência do maligno. Como Jesus era inteligente, né? Porque ele disse assim, vocês falam, nós não devemos jurar falsamente. Ok, mas eu ainda vou falar uma palavra maior para vocês, Jesus dizia. Vou falar uma palavra mais profunda. Quer saber? Nem jureis. Não é assim, não jurar falso. Nem jureis. Sabe por quê? Porque a gente não pode jurar. Pensa bem, a gente não pode jurar por nada. Que nem ele falou aqui, nenhum cabelo da sua cabeça você pode tornar branco ou preto. Ou pode decidir, o cabelo não caia, né? Você não tem poder nem sobre a sua própria vida, quanto mais por jurar por alguma coisa. Não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Não é verdade? Então, assim, Jesus já falou assim, olha, vocês querem ficar sem pecado? Vocês querem ficar sem ter problemas com isso? Então nem jura. Nem jura. Tenha a sua palavra. Tenha a palavra. Olha, a minha palavra é de valor. Eu te dou a minha palavra de que eu vou fazer dessa forma. O que depender de mim, eu vou fazer dessa forma. Você tá ali a sua palavra. Você assina ali o seu contrato. Agora você jura, eu juro por Deus. Não pode jurar por Deus. Porque você não pode nem modificar a sua vida, quanto mais falar em nome de Deus ali naquela situação. Às vezes uma situação humana está envolvendo Deus num negócio que não tem nada a ver. Então, Jesus já falou assim,
É melhor você nem jurar do que ficar lá, vou jurar falso, vou não, né? Então, Jesus ele vem ampliar esses fatores. A vingança, olha só o que ele falou sobre a vingança no versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas aos que deseja que lhe emprestes. Então veja o que ele disse aqui. Ali eles viviam sempre essa lei, olho por olho, dente por dente. Roubou, arranca a mão. Né? Às vezes até ali naquela região do Oriente Médio ainda existe essa lei, né? Você olhou para alguém que não devia ter olhado, eles furam o seu olho. Você pegou alguma coisa que não devia ter pegado, eles cortam sua mão, né? Então existia essa lei, né? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que fizerem para mim, eu vou fazer de volta. Moisés tinha falado algo nesse sentido, mas no sentido de que, olha, se alguém roubar o seu boi, você vai lá e pega um boi dele. Pela lei, você tem o direito de ir lá e pegar um boi dele, porque afinal de contas ele pegou o seu. Então ele queria dizer assim, ó, boi por boi, tal, né? Olho por olho, dente por dente. Mas nesse sentido, não assim, da vingança pessoal. E aqui Jesus falou assim, eu porém vos digo, se o teu inimigo vier contra ti, você não revide da mesma forma. Você faça diferente. Se alguém te bater numa face, você oferece a outra. Aí todo mundo a essas alturas já tinha ido embora quase, né? Acho que daquele público que estava ouvindo, metade já tinha ido embora se escandalizado. Mas a verdade é essa. Quando você resiste com a violência tende-se a perpetuar. Quantas desgraças acontecem porque a briga não é parada na metade? Se aquela briga fosse parada no meio, ia continuar até a desgraça final, até de repente um desfecho fatal. E Jesus está falando, não é para a gente ser mosca morta, que nem eu falo, né? Não é porque você é cristão que você tem que ser um bobão, não. Você tem que mostrar para a pessoa que você não vai revidar aquilo. Quando alguém te fizer mal, faça o bem para essa pessoa. É isso que Jesus queria dizer aqui. Quando alguém vier prejudicar você, ajude essa pessoa. Porque essa pessoa vai ficar tão incomodada com aquilo que de repente ela até se arrepende e se converte a Deus. Que ela fala, puxa vida, foi mal, dei um passo errado. Né? Então Jesus está ensinando algo maior. Não é só para a gente se vingar, né? Não é para a gente se vingar das pessoas. É para a gente ensinar as pessoas que não é assim que trabalha. Não é assim. A pessoa está lá, você fala uma palavra doce, você fala uma palavra de edificação. Por mais que a pessoa venha te agredir, tente responder com uma palavra de edificação. Não seja igual àquela pessoa. Porque senão, se você responder no mesmo nível, você não está sendo alguém que vai ensiná-la. Você não está passando a palavra de Deus para ela, não, você está só revidando ali no ímpeto da tua carne. Então é isso que Jesus queria ensinar aqui. Veja como ele complementa mais essa situação. Depois ele fala sobre o amor ao próximo. Né? Então ele fala assim, ó, no 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Gente, imagina a cara deles nessa hora. E eu estou imaginando a sua cara também aí, nessa hora. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu vou te perguntar, é fácil fazer isso? Não, não é nada fácil. Aliás, é muito difícil você amar o seu inimigo. Mas, se você deixar o amor de Deus entrar na tua vida, se você entender que misericórdia é o que Deus quer de nós, e nós olharmos para esse, entre aspas, inimigo, essa pessoa que está sendo usada por Satanás, muitas vezes, para prejudicar a sua vida, que a nossa luta não é contra a pessoa, mas é contra a força que move aquela pessoa, né? Então, se essa pessoa está te prejudicando, é difícil a gente amar, porque a gente nós somos feitos de uma forma que nós temos que lutar ou fugir, né?
quando o homem foi criado, ele tem até hormônios, adrenalina e outros, cortisol, que quando você vê, vamos supor, vinha lá um bicho te atacar, ou você lutava com ele ou você fugia, né? Então, assim, é meio que instinto isso, a pessoa mente fazer mal, você se defender. Só que Jesus está justamente trazendo valores maiores. Ele está nos burilando, ele está nos lapidando como um diamante para que nós possamos agir de forma diferente do que está aí, do mundo em geral. O mundo se vinga. Nós ensinamos as pessoas. Nós amamos e oramos pelos inimigos. Se alguém vier te fazer mal, ore por essa pessoa. Fala, Senhor, abra os olhos dessa pessoa. Que ela venha se arrepender, que ela venha ver a verdade das coisas. Então é isso que Jesus está ensinando, a gente mudar o nosso coração nesse sentido. Não vou te dizer que é fácil, mas se você mostrar uma motivação em fazer isso, aos pouquinhos, o Espírito Santo vai modificando o teu coração, que quando alguém vier te fazer mal, você vai olhar assim, vai falar, puxa vida, pensar com você, né? Coitada dessa pessoa, né? Ela tá tão perturbada. Eu vou orar por ela. E você vai embora e você já nem liga mais para aquilo. Eu já passei por todas as fases. A fase que eu fiquei indignada, a fase que eu ficava chateada, a fase que eu ficava deprimida, arrasada, a fase que eu ficava com raiva. E agora não, eu tô na fase de, poxa vida, fazer o quê? Só lamento. A pessoa fez isso, então que Deus possa tratar com ela, né? E partiu vida. Eu não vou ficar ali presa naquela situação, né? Então a gente tem que amar, tentar compreender e orar pelos nossos inimigos, que é o que Jesus fala aqui. Depois, ele fala sobre a prática da justiça. Então, ele fala sobre várias coisas aqui que eu vou resumir para vocês, que é assim. Ele fala sobre como se deve dar ofertas, a partir do capítulo 6, versículo 2, depois como se deve orar, depois, a partir do versículo 5, depois como se deve jejuar, a partir do versículo 16, essas 3 coisas. Eu vou resumir aqui para vocês. Ele fala assim, quando você der esmola, ou seja, esmola aqui no caso foi uma tradução, né, na palavra que não foi a adequada, na verdade é oferta. Eu vou só ler um versículo muito importante que é o 3 aqui, que ele fala assim, ó, tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola ou oferta fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompense. Então o que ele estava falando aqui? Sabe o que os fariseus e os escribas, né, os grandes ali, os entendedores da lei, né, sacerdotes, etc., faziam? Quando eles iam dar uma oferta, eles faziam um estardalhaço, sabe? Só faltava colocar uma banda lá na frente, assim. Eu estou dando essa oferta para Deus porque eu honro a Deus. E aí colocavam lá aquelas barras de ouro, aquelas coisas caras, aqueles azeites, que naquela época era caro. E até tem uma outra passagem, né? Até falei esses dias, Jesus ficou vendo eles darem essas ofertas. Aí eles punham lá aquelas ofertas caras, né? Aí veio uma viuvinha com umas moedinhas, colocou lá assim. E Jesus falou, olha, essa foi a que deu mais. Aí todo mundo, como assim? Como assim? Porque ela deu de coração de tudo que ela tinha para Deus. E os outros estavam dando para eles mesmos. Estavam dando para ter glória própria, estavam dando para mostrar o quanto eles eram espirituais, estavam dando porque se eles não derem ia ficar chato, porque o outro deu e aí ele não deu, e aí eu vou dar mais que aquele, porque senão ele deu tanto e eu vou dar tanto, vou ficar abaixo dele. Então, assim, as intenções dos corações às vezes são podres. E Deus, como Jesus estava ali só observando, Deus também fica nos observando. Então não adianta você dar a sua oferta se você não der com alegria para Deus. Se você não der, porque você fica feliz em ver o reino de Deus prosperando. Quando você dá uma oferta numa igreja, ou para alguma instituição, ou para alguma missão, você está dando para a obra de Deus continuar, para a obra de Deus alcançar outras pessoas. Que felicidade é você ver uma pessoa se converter. Que felicidade é você ver uma pessoa mudar de vida e você pode contribuir para aquilo. Então a oferta, muita gente fala sobre oferta, né? Que o pastor rouba, que eles estão vivendo do dinheiro da igreja. E assim, você está dando para Deus. Infelizmente, existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Então, no mundo eclesiástico, no mundo de igreja, também é a mesma coisa. Tem pessoas que fazem coisas erradas e tem pessoas que fazem coisas certas.
Não é porque uma pessoa fez algo errado, ou duas, que você vai generalizar que todo mundo tem a mesma intenção daquela pessoa errada, né? Eu conheço ministérios muito sérios e vejo o fruto, inclusive já fui viajar para missões vendo o fruto desses ministérios, né? Então, assim, quando você ofertar, você oferte com alegria, você oferte para o Senhor, fala, Senhor, que esse dinheiro seja usado na tua casa, para aquilo que for importante, para alcançar vidas, seja com o evangelho, seja com uma ajuda de comida, com uma ajuda de roupa, o que quer que você ofertar, faça para Deus, faça com alegria. Não faça porque, a hora da oferta vai ficar todo mundo olhando se eu vou pôr no envelope ou naquele negocinho ou não, né? Não faça isso, gente. Não faça isso. De preferência, até transfira da sua casa para ninguém ficar nem sabendo, entendeu? Que você ofertou. Ou se você deu, você dá ali para Deus, né? Fecha ali o envelope, põe ali, ninguém tá, né? Ó, não é importante para as pessoas o que você está dando, é importante para Deus. Então não fique nem chateado se você não tem. Se você não tem, você fica ali, oferta, sabe o que para Deus? O seu tempo, o seu amor, o seu louvor. Oferta outras coisas, Deus recebe também como oferta. É que nem só disso vive a igreja. Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz. Então às vezes você tem que ofertar fisicamente, mas fique em paz. Se você não tem, oferte o teu amor e o teu tempo de falar dele para alguém, para alguma pessoa. Agora, se você tem e você pode ajudar, então oferte a Deus. E o que ele estava falando aqui, quando você for ofertar, Jesus falou, não fica fazendo lá aquele estardalhaço todo, não. O que a tua mão direita der, nem a esquerda, ao contrário, o que a sua mão direita der, nem a esquerda fique sabendo. Porque não interessa para ninguém, só interessa para Deus. Aí depois ele fala sobre a oração. Até preguei outro dia sobre isso, né? Que tem pessoas que ficam orando e buscando aquelas palavras rebuscadas e bonitas. Nada contra você orar alto e falar palavras bonitas. Mas assim, tem que ver se a intenção do coração é realmente falar com Deus, porque senão não vai passar do teto a sua oração. Tem um versículo na Bíblia que fala que eles oravam de si para si mesmos. Olha só que coisa, não estava orando deles para Deus, era de si para si mesmo, porque eles não estavam em conexão com Deus. Então, às vezes, você falar de uma forma simples vai chegar muito mais profundamente para Deus do que, de repente, você usar palavras muito complexas. Se você quiser falar com palavras complexas, pode falar, mas que desde que o seu coração corresponda com aquilo. Você não precisa orar porque está na frente de alguém, né? Daquela forma. E depois, quando você está em casa, você nem ora nem nada e vive uma vida terrível e maltrata seus familiares. Esse tipo de oração Deus não recebe. Então, era o que Jesus estava falando aqui. Quando orares, fecha a porta do seu quarto e ora em oculto a Deus. Porque é lá no oculto, é só quando está você e Deus, é que você tem um verdadeiro relacionamento ali e Ele vai te responder. Porque quando nós estamos distraídos com muitas coisas na nossa vida, a gente nem ouve o que Jesus está respondendo. Então Ele está te falando, faça dessa forma. Não precisa mostrar para ninguém o que você quer falar para mim. Você não quer falar comigo? Então vai falar comigo, não precisa falar com ninguém. E depois ele fala sobre o jejum também, que naquela época eles, quando faziam jejum, eles faziam, ficavam com aquela cara, né? Passava até uns negócios no rosto, usava aquelas roupas assim, ó, despenteava o cabelo. Nossa, como eu tô terrível, porque eu estou fazendo jejum. Estou fazendo jejum para o meu propósito. Eles queriam parecer espirituais. E Jesus falava assim, quando você fizer jejum, sabe o que você faz? Você penteia o seu cabelo, você lava o seu rosto, você põe a sua roupinha ali, bonitinha, sai, e ninguém precisa ficar sabendo que você está fazendo jejum. Se alguém te perguntar também, você não vai mentir, senão aí é outro pecado, né? Mas aí você fala, não tô. Nossa, vários dias você está fazendo? Não entra assim em muitos detalhes, né? Não precisa ficar explicando. E o que Jesus estava falando era isso, que aquilo que eles receberam, aqui foi só um exemplo de algumas coisas, né? Que Jesus pincelou. Aquilo que eles receberam como lei, que não era para eles levarem ali na letra, que era para eles viverem isso intensamente, e principalmente com o quê? Com o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou você faz por amor a Deus, ou você faz por amor ao próximo. Sempre o amor tem que estar envolvido, porque se não tiver amor, de nada valeria. Então veja como os ensinamentos de Jesus são muito, muito, muito maiores do que os ensinamentos dos homens. E aqui eu falei só algumas coisas. Mas leia a Bíblia. Quando você ler este livro, mas você ler assim, profundamente, você vai descobrir verdades. Você fala assim, agora entendi. Olha, eles pensavam dessa forma e olha como que Jesus ensinou.
Então Jesus ele não veio acabar com a lei, ele veio melhorar, ele veio cumprir, ele veio ser esse Messias tão esperado, esse ungido, esse Cristo que era esperado há milênios antes dele vir, profetizado aqui nesta palavra. Então que você possa buscar os verdadeiros ensinamentos e que quando Jesus te falar algo, que você procure buscar o que está no coração dele e que você possa fazer sinceramente, autenticamente e não no mecanismo do que todo mundo faz. Não, faça para Deus. Ninguém precisa ficar sabendo. Se você fizer bem para alguém, faça porque você acha que tem que fazer. Não precisa ficar contando para ninguém. Não seja superficial. Não viva de aparência, viva de essência, porque Deus é essência. Então eu te convido nessa semana a você analisar tudo aquilo que você faz para Deus e analisar o teu coração. Será que você está fazendo mesmo profundamente apenas para Deus? E eu te desafio a que tudo que você for fazer, você fizer só para Deus. Até mesmo as coisas habituais. Você vai lavar uma louça, você lava para Deus. Você vai arrumar um carro, você arruma para Deus. Você vai atender uma pessoa, como eu que sou médica, atenda como se fosse Deus. Faça tudo como se fosse para Deus, como diz a palavra, porque você vai dar o seu melhor, você vai fazer com excelência e você vai entender que o que realmente importa é a intenção do coração. Os valores de Jesus são muito maiores do que os valores dos homens. E eu não conheço nenhuma lei humana, nenhum ensinamento religioso. Eu não conheço nada. E olha que eu já estudei um monte de coisa. Vários autores, várias filosofias, várias seitas, várias religiões. Eu já estudei porque eu adoro estudar. Eu estudei sobre tudo. Eu até hoje não vi nada maior do que os ensinamentos de Jesus. E é isso que eu quero transmitir para vocês. Que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo aqui, a sua vida, a sua mente, o seu coração, que o Senhor visite os seus propósitos, aqueles pedidos de oração que você tem colocado diante de Deus e que Ele traga a resposta, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, convide pessoas para visitar o canal, para se inscrever e toda semana você vai receber uma palavra de Deus na sua casa. Fiquem com Deus. Deus abençoe.